Algo que é uma grande dor de cabeça, sobretudo para os pais, é a febre. E então os de primeira viagem tendem a correr para o médico de clínica geral ou para o pediatra, assim que sentem as crianças mais quentes do que é costume. Não é caso disso, tanto quanto dizem os especialistas, não é, Dr. Sérgio? Exatamente. Hoje em dia até está fora de moda esta febrofobia. Ai, agora os pais já tendem a não ir tanto. A febre, de facto, é amiga das crianças e dos pais. Eu digo sempre que a febre é como a campainha lá de casa. Toca quando temos boas visitas ou quando temos más visitas. Mas é importante que toque para percebermos o que é que está a acontecer. E a febre é importante que ela exista. Até porque a maior parte das situações que dão febre são situações banais, virais, autolimitadas, que passam por si e não precisamos de fazer nada. Então a febre é preocupante quando? Portanto, a criança deve ir ao médico quando é pequena. Habitualmente recomendamos, se a criança tem menos de 3 meses, deve ir imediatamente ao médico se tiver febre. Ou se tiver uma febre elevada, que deixa dificilmente, ou que ceda dificilmente aos medicamentos, ou que se arraste mais de 3 dias. O que é uma febre elevada Portanto, numa criança pequenina? Uma febre elevada, acima de 40 graus centígrados, é uma febre elevada que se mantenha... Se for 38, 39 não é um grave. Se dermos um medicamento a baixar a febre baixa e a criança está bem disposta, não precisa de ir logo a correr ao médico. É habitual o telefonema para o pediatra, a minha filha está com... ligar-me do infantário a dizer que a minha filha tem febre. Não vamos fazer nada, não é? A febre começou há pouco tempo. Além destas situações que eu referi, é importante perceber se a criança tem febre em determinadas situações, se está a fazer terapêutica que deprima o seu sistema imunitário, por exemplo, corticoides ou quimioterapia nas crianças que têm doença oncológica. Se a criança nos últimos 2 meses viajou para um país tropical, temos que pôr em hipótese, pode ser uma doença tropical, ou então se a febre se associa a outros sinais que lhe dão gravidade. Se a criança tem mau ar, mau aspecto, sensação de doença grave, muito pálida, ou se tem associado uma dor abdominal, dores de cabeça, rigidez do pescoço, portanto, dificuldade em mexer o pescoço, falta de ar, uns vômitos arrastados, diarreia arrastada, são tudo sintomas associados à febre que, de facto, devem fazer com que a criança seja vista. E, além disso, também as alterações cutâneas, as manchinhas na pele. Porque uma criança pode fazer reação com febre, por exemplo, um bebê, se estiver com roupa a mais. Isso exatamente. Pode é muito frequente, sobretudo no recém-nascido. Eu habitualmente digo sempre que os bebês parecem umas Essa cebolas. Essa é uma incógnita dos pais, não é? Parecem umas cebolas, porque têm muitas camadas, que habitualmente é roupa e roupa e roupa, e isso, de facto, então, nesta altura do ano, não se justifica, não é? Põe até a criança em risco de uma desidratação. Deve ter uma roupa com a qual o adulto se sinta confortável, portanto, não deve ter mais roupa do que um adulto. Portanto, antes de realmente recorrermos ao médico, temos que perceber que há determinadas situações que, de facto, podemos corrigir, nomeadamente a roupa então, a mais... vamos ao quarto do bebê, que se calhar é o sítio melhor para explicarmos aqui alguns conselhos, algumas dicas que podem ser seguidas. Ora, isto é como o cartão de sonho, não é? Um quarto de sonho. Dr. Sérgio, portanto, antes de mais, tem aqui, temos que, à sua disposição... Temos de comprovar que a criança realmente está com febre. Então, temos aqui o termómetro e vamos avaliar a temperatura. Depois, temos de perceber o ambiente onde a criança se encontra. Se está com febre, temos um aquecimento que terá que ser desligado, não se justifica, um ar-condicionado que não está adequado, e depois temos muitas coberturas, cobertores, edredão. Temos que, o edredão, podendo ser levezinho, aquece muito, não é? Não convém. Portanto, se está com febre, temos mesmo é que retirar roupa da cama, a criança está muito vestida, temos que retirar, portanto, as várias camadas que tem, nomeadamente o casaco. Portanto, num dia como o de hoje, que não está assim aquele calor de ananases, a criança deve ter as pernitas tapadas dentro da cama, por exemplo? Não, hoje acho que não justifica. Eventualmente um lençol, se não tivesse com febre. Estando febril, deve estar destapada para haver arrefecimento natural. Depois de retirar a roupa, podemos ainda recorrer, para baixar a temperatura, podemos recorrer ao uso de compressas ou toalhas. Temos aqui, por exemplo, uma toalha. Podemos embeber em água morna. As compressas são uma boa dica, não é? Sim, compressas, mas habitualmente não há em casa, mas uma toalha serve. E podemos usar, colocando a criança numa superfície, por exemplo, na cama, podemos usar colocadas na testa. Sempre a testa é o melhor sítio? Nos membros, na nuca, podemos usar toalhas embebidas em água. Aquela imagem que nós temos de tirar a febre que as pessoas usam faz todo sentido aplicar. Temos que ter em atenção é que a água usada tem que estar a uma temperatura
tépida, então não deve haver grandes choques térmicos, porque senão o que é que vai acontecer? O organismo vai responder com... Não é água do frigorífico, é água da torneira. Não, tem que ser água morninha, não havendo grandes diferenças de temperatura, porque a criança depois vai ficar pálida, cianusada, e os pais vão ficar aflitos, porque a criança vai desenvolver essas reações. Portanto, não é mudança brusca de temperatura. Raramente justifica haver banhos para baixar a temperatura, mas no limite poderá usar-se. Quando Agora, há muito tempo com a temperatura muito alta. Temos que ter o cuidado de a temperatura da água não estar muito fria, portanto, ter uma temperatura... Senão ainda fazemos pior. Um choque térmico e ora, aqui a nossa bebé vai agora mergulhar na banheira, que ela está muito banho, febril. vai baixar a temperatura. Vai agora para dentro da água. Claro que temos que perceber se a criança está confortável, se a temperatura não estiver agradável, temos que retirar do banho, não é? Não foi com sapatos para dentro da banheira, foi assim, despidinha. Tendo feito estas técnicas e se a criança de facto continua febril, podemos recorrer ao paracetamol, portanto, que é um medicamento que devemos usar. Aliás, isso é os medicamentos que os pais devem ter sempre em casa, paracetamol, não é? Em supositório em xarope, ibuprofeno em xarope e também em supositórios. Portanto, porque a ideia de que as pessoas baixam a febre não significa que a razão por que têm febre desapareça, não é? É isso que eu quero que fique bem explícito. Portanto, a febre, controlar a temperatura visa só dar conforto à criança. Nós não estamos a controlar doença nenhuma, não estamos a diminuir o tempo de doença, porque a doença vai ter a sua evolução. Portanto, se for uma natural. virose, a se for uma virose vai continua. desaparecer. Portanto, aqui é só dar conforto à criança, de onde não vale a pena ter grande opção também a controlar a temperatura. A temperatura é um sintoma sinal que nos diz que a criança está doente. E vamos ver se existe mais algum sinal ou sintoma que nos faça pensar numa doença para... É só para ela ficar mais bem dispostinha, que nós queremos os bebés e as crianças bem dispostos, portanto, não é? E para estar pais na moda, não se preocupem em demasia com a febre. É isso, os pais que estão na moda não vão a correr para o médico só porque a criança tem febre. Doutor Sérgio, vamos então voltar ao nosso lugar. Deixamos aí a bebê no seu quartinho. São muito úteis realmente estes conselhos, sobretudo porque são conselhos de especialistas e quem sabe, sabe. Ora, há uma zona do nosso corpo que, tendo sido atingida de alguma forma, nos leva quase de imediato ao médico, e eu estou a falar dos olhos. Não é sempre necessário ir ao médico por causa de um desconforto nos olhos, podemos resolver sozinhos muitas situações e eu espero que a doutora Rita concorde comigo, é assim? É, com certeza. Ficamos sempre muito alarmados quando existe qualquer proximidade de um objeto junto dos nossos olhos e quando existe uma ferida nas pálpebras, isso pode acontecer. Devo dizer que não acontece assim com muita frequência, porque existe um reflexo que é fechar o olho quando sentimos um objeto a vir próximo e quando a pálpebra fica muito estragada, geralmente o olho fica bem. Mas é preciso ter a certeza que isso aconteceu. E, portanto, aquilo que se recomenda numa situação dessas, se sentir algum alívio, a pessoa deve pôr uma compressa. O mesmo penso que eu mostrei há bocadinho pode ser utilizado perfeitamente. Deve evitar tossir, espirrar, porque isso aumenta a pressão dentro do olho e pode prejudicar alguma coisa que eventualmente surja. E, obviamente, dessa forma, recorrer ao serviço de urgência. É tão simples quanto isso. Portanto, nós já falámos aqui no outro dia daquilo que devemos ter como primeiros socorros, não é? Que o Dr. Pedro nos ilustrou, as compressas realmente, compressas esterilizadas, mesmo que não sejam oftalmológicas, é bom termos em casa porque pode servir para uma coisa dessas. Ora, muito bem, agora há a questão de termos conjuntivites, hemorragias, os vermelhos nos olhos podem ser coisas diferentes, não é? Exatamente. A hemorragia subconjuntival, penso que vamos ter uma imagem que vai aparecer, é uma situação muito frequente, vem esta tem hemorragia... Tem um nome muito complexo, hemorragia subconjuntival. É vermelha. Para nós é vermelho nos olhos, não é? É vermelho, é vermelho vivo, parece que é uma toalha. E é uma situação benigna, ou seja, não tem problema absolutamente nenhum. Habitualmente a pessoa não se apercebe que tem. São as pessoas de fora que lhe dizem, olha, já viste como é que tens o teu olho, está vermelho, está muito vermelho, deves ir ao médico. Não tem problema nenhum, não é uma situação minimamente grave. Às vezes está associada com o aumento da tensão arterial e, portanto, recomendamos as pessoas que começam a tensão arterial nesse dia. Outras vezes acontece por um impacto de algum objeto, ou porque anda com muita tosse, ou que andou a carregar pesos, e então aumenta a pressão toda em cima, na parte superior do corpo, e há ali um vasinho que é mais frágil e rebenta, mas não tem gravidade nenhuma, não é necessário fazer nem gotas, nem pomada, não é necessário ir ao médico, não baixa a visão.
e ao fim de 2 ou 3 semanas acaba por desaparecer. É o equivalente à nódoa negra, só que no olho fica com este aspecto muito vermelho e muito chamativo, mas não tem gravidade nenhuma. Isto é completamente diferente da conjuntivite. A conjuntivite é a própria pessoa que a sente. Começa logo a sentir que parece que tem areias dentro dos olhos, que é diferente quando se tem uma areia dentro do olho. Cá está, também está vermelho, mas é um vermelho diferente. É um vermelho diferente. cor-de-rosa. Geralmente é assim que nós dizemos. É assim um olho avermelhado. É completamente diferente. A sensação de areias é diferente quando a pessoa tem uma areia dentro do olho, como já falámos há bocadinho, sente uma dor terrível. Não, aqui sente um desconforto. Depois pode ter secreção, pode ter mais ramelas do que aquilo que é habitual. Sentir lacrimejo. De manhã, quando acorda, os olhos estão colados porque têm muitas ramelas, e isto são sintomas de uma conjuntivite, que é completamente diferente, que habitualmente é provocada... Ora, aqui está a ramelita, que tem este aspecto, não é? Em quase todos os casos. Esta é uma conjuntivite purulenta, é horrível, não é? A pessoa sente-se pessimamente, além do mais, e que, obviamente, muitas vezes é contagiosa, e, portanto, os cuidados a ter em situações como esta é lavar as mãos depois de mexer nos olhos, ter uma toalha de rosto só para si, fazer a limpeza daquelas secreções com as mesmas compressas. Hoje as compressas salvam tudo. Pois é, hoje compressas e água. Não deve ser colocado um penso. Às vezes as pessoas colocam um penso porque se sentem mais confortáveis, mas neste caso não. Porque as pálpebras a mexer, a abrir e a fechar, ajudam a libertar os micro-organismos que ali estão. E, portanto, quando nós pomos um penso, criamos um ambiente muito confortável para as bactérias se multiplicarem. Portanto, aqui... As compressas servem só para limpar as secreções. Com um bocadinho de soro fisiológico faz-se uma limpeza da zona exterior do olho. E, eventualmente, se ao fim de algumas horas a pessoa continuar a sentir algum desconforto, pode recorrer a uma farmácia. Habitualmente são prescritos medicamentos simples, antibióticos simples. O cloranfenicol é aquele que é mais utilizado. Faz durante 2 ou 3 dias. Se ao fim de 2 ou 3 dias não melhora, então sim, deve ser observado por um oftalmologista. De resto, podemos nós próprios, nós mesmos, tratar do assunto, mudar a toalhinha, que é importante, até a fronha da almofada também. Portanto, foram conselhos, dicas para nós resolvermos por nós mesmos os probleminhas que nos vão aparecendo. Se forem casos mais graves, então vamos ao médico. Ora, se esteve atento, certamente que vai agora saber resolver algumas situações sem ter de recorrer ao hospital ou a um consultório médico. Agora é a altura de nos despedirmos dos nossos médicos especialistas. Já sabe que pode enviar sugestões ou questões por escrito ou gravadas em vídeo para osdoutores@sic.pt. Está aqui no seu ecrã. Na próxima semana cá estarão os doutores do Boa Tarde. Uma salva de palmas para eles. Obrigada.